A igreja celebra, neste dia 1º de novembro, a solenidade de todos os santos. Como mãe solícita, benigna, ela não se quer esquecer de ninguém. E por isso, numa única festa, comemora todos os santos do céu, visto que há tantos que estão na glória, mas que não obtiveram a glória dos altares. Possuem uma santidade conhecida apenas por Deus. E é justamente esta santidade que hoje a igreja solenemente festeja. Mas o que é a santidade? É importante que nós entendamos o que significa a santidade, porque esta é a nossa vocação. Nosso Senhor, no final do capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, cujo início acabamos de ouvir, diz: Estote vos perfecti, sede, pois, perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. E São Paulo nos diz que Ele nos predestinou, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, no seu Filho bem-amado. Ora, portanto, este é o nosso chamado. Entretanto, nem sempre nós temos ideias claras do que seja realmente a santidade. A palavra santo significa separado. Mas separado não enquanto seccionado, enquanto segregado. Separado enquanto excelente. Enquanto aquilo que é eminente está acima, ultrapassa, transcende em perfeição aquilo que o não é. E, portanto, nós dizemos que Deus é santo. E no livro do Apocalipse, as criaturas cantam ao Senhor: só tu és santo. E nós dizemos no Glória da Missa: só vós sois o santo. O que nós estamos querendo dizer com isso? Estamos querendo dizer, em consonância com as Sagradas Escrituras, duas coisas. Em primeiro lugar, só Deus é santo, em sentido absoluto. Por quê? Nele não há mistura de criaturalidade. Ele é puro, ele é Deus. E sendo Deus, é simplicíssimo. Nele não havendo composição. Não há nada nele que não seja ele mesmo. Só vós sois o santo, significa dizer: só vós sois Deus. E vós sois inteiramente Deus. E nada há em vós que não seja apenas vós mesmo. Vós sois santo. Mas, no sentido positivo, dizer que Deus é santo significa entender que, assim como todas as coisas tendem a ser elas mesmas, então uma pedra tende a ser uma pedra mesmo, uma árvore tende a ser uma árvore mesmo, nós tendemos a ser nós mesmos. Deus tende a ser Deus, ou seja, ele adere à sua própria perfeição, à sua própria deidade, à sua própria essência. Ele se identifica consigo mesmo. Portanto, vós sois santos significa dizer: vós, que sois Deus, vos identificais convosco mesmo. Sois Deus. E nenhum outro adere a vós como vós mesmos aderis a vós. Vós sois Deus. Esta adesão de Deus a si mesmo, esta identificação de Deus consigo mesmo, com o supremo bem que é Ele, é o que faz com que Ele seja santo. E nós podemos contemplar isso e adorá-lo na glória da sua majestade. E vê-lo exatamente assim, como supereminente, como aquele no qual não há mistura, e ao mesmo tempo, como aquele que se identifica eternamente consigo mesmo por um ato puro, indivisível, imóvel e imutável. Ele é Deus. Nós poderíamos ficar horas simplesmente suspensos na contemplação dessa verdade, adorando a maravilha de ser Deus quem Ele é. Mas acontece que Deus fez algo extraordinário. Primeiro, Ele revelou o mistério da sua vida íntima. Então nós sabemos que Ele é Pai. Este é o dogma fundamental do cristianismo. Deus é Pai. Ou seja, eternamente Ele comunica a sua vida ao seu Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele é a fonte e a origem, porém Ele comunica a sua própria vida ao seu Filho. E comunicando-a enquanto doador e o seu Filho como receptor, ambos
se unem por um amplexo de amor eterno, substancial, que é o Espírito Santo. Uma espécie de suspiro eterno que no amor do Pai e do Filho é processado com expressão da própria santidade de Deus. Só isso seria suficiente para que Deus passasse eternamente se amando. Contudo, Ele quis difundir a sua vida. Ele quis expandir o ser. E deste modo Ele criou o universo inteiro. E no universo inteiro criou seres inteligentes, capazes de amá-lo, capazes de conhecê-lo. Entretanto, o pecado nos danificou, causou uma profunda desordem em nossa natureza. Deste modo, nós que fomos criados para gozar da intimidade divina, acabamos perdendo a intimidade divina e ficando escravos das demais criaturas. Em primeiro lugar, de nós mesmos, pelo nosso amor próprio, dos nossos prazeres, pela nossa concupiscência da carne, e de todas as demais criaturas pela cobiça dos nossos olhos. Então, Deus inventou um jeito de nos salvar, que é maravilhoso. Ele se fez homem. De tal modo que, neste homem, Jesus Cristo, a sua natureza humana pertence à pessoa divina do Verbo de Deus, segunda pessoa da Trindade. E pela união da sua natureza humana com a sua pessoa divina, Deus comunicou a Jesus Cristo toda a sua vida, toda a sua graça, toda a sua santidade, toda a sua união consigo mesmo. Essa comunicação que o Pai faz da sua própria vida ao Filho, Ele comunicou-a à humanidade santíssima de Jesus Cristo, a tal ponto que São João nos diz que o Pai lhe deu o mundo inteiro em suas mãos. Tudo está nas mãos dele. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Nele está todas as coisas. A humanidade santíssima de Jesus Cristo, portanto, foi beneficiada diretamente por Deus Pai com toda a sua vida, com toda a sua glória, com toda a sua santidade. Mas o mistério admirável da encarnação fez com que, na humanidade santíssima de Jesus Cristo, todos nós pudéssemos nos acoplar. Por isso, a nossa santidade consiste em que Cristo vive em nós e nós vivemos nele. A nossa santidade consiste em ser absorvidos por Jesus Cristo, em que Ele seja a vida da nossa vida, em que cada vez mais nós sejamos assimilados nele, por Ele, até o ponto que nós possamos dizer com São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Assim como a santidade em Deus é a adesão de Deus a si mesmo, a santidade para nós é a adesão do nosso ser a Jesus Cristo. É a adequação do nosso ser a Jesus Cristo. É a identificação da nossa vida com Jesus Cristo. E isto acontece através dos sacramentos e da oração. Estes dois grandes instrumentos que Deus em Cristo nos outorgou. Por isso é impossível para um cristão chegar à santidade à margem de uma vida sacramental, especialmente da confissão, da Sagrada Comunhão e da oração. Porque pelos sacramentos e pela oração é que nós vamos perdendo a mistura da criaturalidade, nós vamos deixando para baixo os apegamentos com o mundo sensível, no qual nós todos estamos mergulhados. Ou seja, um homem que não é santo, como ele é? É um homem que vive impregnado deste mundo. As criaturas lhe causam excessivo impacto. Ele vive não apenas trafegando na terra, mas ele ama o mundo e as coisas do mundo de tal modo que o seu verdadeiro Deus é este mundo. Ele vive em função da cobiça das coisas terrenas, do seu próprio prazer, do seu amor próprio. Vive para fora, por assim dizer, tem uma vida exterior. Está como que agitado de um lado para outro por preocupações meramente terrenas. É alguém que se tornou incapaz de recolher-se, ou seja, de entrar no fundo de sua alma e encontrar-se com Cristo. Este é o homem que não é santo. Ele está perdido entre as coisas desta terra como alguém que foi sequestrado. E por isso ele é infeliz. Ele não encontra paz. De outro lado, o homem que está no caminho da santidade, ele aprende a se apartar
das coisas terrenas e a concentrar-se em Cristo. Isto é oração. Ele fecha os olhos para tudo aquilo que está em sua volta e ele foca a sua atenção em Jesus Cristo, a quem ele ama, com quem ele se une, de cuja comunhão ele desfruta. Ele passa a mergulhar na vida de Jesus Cristo, a amar Jesus Cristo inteiramente. Ele tem necessidade de receber os sacramentos, especialmente de comungar depois de confessar-se, para se unir de um modo mais perfeito a Jesus. E a graça vai operando nele um resgate. Ele vai sendo resgatado, no dizer de São Paulo, do império das trevas para ser introduzido no reino do Filho do seu amor. Então este homem, ele começa a se enamorar do sobrenatural, a buscar Deus com mais intensidade. Ele vai ampliando cada vez mais o seu conhecimento de Deus, o vai amando de um modo cada vez mais intenso, mais fervoroso. E nesse amor sublime, através do qual ele se une a Deus de uma maneira cada vez mais pura, isto é, menos contaminada pelas criaturas, todas as suas potências vão sendo possuídas pela presença gloriosa de Deus. O seu intelecto, a sua vontade, a sua imaginação, os seus sentimentos, os seus sentidos exteriores, até que nada mais nele existe que esteja à margem de Deus. É evidente que uma pessoa assim, que vai sendo possuída por Deus, vai produzindo frutos que se verificam externamente. Ou seja, ele é capaz de fazer aquilo que um ser humano não é. Um ser humano normal não é capaz de fazer. A sua união com Deus faz com que as suas virtudes sejam não apenas muito grandes, mas elas sejam heróicas. Então, este homem tem uma paciência heróica, suporta tudo, ama a cruz, tem uma humildade heróica, aceita com alegria, com felicidade as humilhações, tem uma caridade heróica, ama a Deus de tal modo que troca o mundo inteiro por ele, tem uma fé heróica, ou seja, ele crê simplesmente por causa de Deus, sem nenhum tipo de consolação, e mesmo sem luzes. Ele simplesmente crê. Crê por causa de Deus e da sua palavra. Este homem é santo porque aquilo que ele realiza não pode ser feito pelas forças humanas. Aquilo só pode ser obra da graça na vida de alguém. Ele está de tal modo possuído por Deus que nele se operam ações que já fogem ao padrão daquilo que é humanamente aceitável. Está muito além